Durante o curto período necessário para a construção da nova capital da República, uma leva entre 60 e 80 mil trabalhadores migraram das regiões mais distantes do país para o Planalto Central, para o chamado Brasil Profundo. Até então, o Brasil ainda era um país majoritariamente rural. Logo, esses miseráveis migraram do campo. Esses caras tinham construído as próprias casas, quais joãos de barro, feitas de vara e barro batido. Eles tinham desconhecimento de metalurgia, de aço, de solda, de concreto armado. O operário foi construído dentro da construção. O Gama surge aqui nessa quadra em 1960. Para cá vieram as 30 primeiras famílias que foram remenajadas de uma pedreira que servia para a construção da barragem do Paranoá. Entre os anos 60 e 70, o Gama tinha uma infraestrutura precária e sem equipamentos públicos de esporte, cultura e lazer, a violência se tornou um grande espetáculo. Tiro, facada, pedrada, assassinatos, latrocínios, homicídios. Tinha até o Esquadrão da Morte. A sociedade andava extremamente apavorada. Os jovens estavam sendo aliciados para o crime. Foi então que no final dos anos 70, um grupo de jovens resolveu romper com esse determinismo social. Desde então, o teatro tem salvado muita gente nesta cidade. E o teatro é responsável pela construção da identidade cultural da cidade do Gama. A história do teatro no Gama, claro, necessariamente ela passa pelo teatro escolar. Na verdade, ela nasce no teatro realizado nas escolas, produzido nas escolas. Bem, volta. Agora pense nesse movimento e faça você. Então vamos lá, cotovelo. Pense como se alguém te puxasse por aqui. E resiste um pouquinho. Como se alguém estivesse puxando pelo cotovelo. Ok. Agora todo mundo escolhe um lugar no chão, deitado. Agora eu vou parar de falar, vou fechar meus olhos e não vou abrir. O início do Teatro do Gama, ela começa ali por volta de 77, 78, né? E o Zé Goff, junto com o professor Admário Luiz, um escritor que fez parte desse processo, ele foi um dos maiores incentivadores, né? E daqueles intelectuais que o Gama tinha, que era pouco conhecido. No entanto, tanto o Márcio Viete, Serjão, Ademir Faleiro, né? O encontraram, o conheceram, e a partir daí o Zé Goff fez parte, né? Como talvez o maior expoente, né, do teatro no Gama que eu conheci. O Zé Goff era o pai de todos nós. Zé Goff, eu considero o Zé Goff o pai da arte no Gama. A arte no Gama só chegou onde ela chegou graças a ele, né? Era um policial civil abnegado, um camarada, você vê no momento da ditadura militar pesada, você tem um policial civil que era totalmente de esquerda. Teve duas fases o Teatro do Gama, né? Teve a primeira fase, que foi uma fase que eu fazia... eu dava praticamente aula. Eu dava uma aula de teatro experimental, de filosofia. No teatro era Boal, Augusto Boal, o
Konstantin Stanislavski, a preparação do ator, né? O teatro de Meyerhold, né? O teatro dialético de Bertolt Brecht, né? Então eu dava aulas de teatro para os meninos, né? Para as meninas, né? E procurava criar instigar uma conscientização desses jovens, porque eles eram tudo meninos com cabeça de telenovela, sabe como é que é? Essas coisas, né? Rapazes comuns, né? Comecei então mediante as aulas que eu já havia dado, né, a exigir que o pessoal escrevesse alguma coisa, porque eu queria uma dramaturgia do Gama, entendeu? Que os meninos escrevessem as próprias peças e interpretassem, porque o meu objetivo, tanto que você vê o nome do teatro que eu dei, né, do grupo, né, é Grupo Teatro do Gama, não Grupo de Teatro do Gama, entendeu? Grupo de Teatro do Gama é uma coisa, Grupo Teatro do Gama é outra coisa. É grupo que é um teatro feito no Gama, inteiramente. A dramaturgia, a atuação, tal. Essa é a minha ideia, por isso que eu dei esse nome, né? Aí o Márcio começou a escrever uma peça, um baianinho lá, não sei o quê, uma história de um baiano. Eu não liguei muito, não achei que valesse a pena. O Sérgio escreveu o Gole. O Gole. E eu lembro realmente desse cartaz. Esse cartaz, poxa, tinha um impacto poderoso. E eu não sei se você lembra, cara, esse cartaz era feito em serigrafia, em silk screen, então ele tinha um relevo. Então aquilo me chocava muito. Eu era menino, assim, eu ainda estava saindo da adolescência. Mas veja como essas coisas, como é que a arte tem um poder, né, de impactar e de ter essa força do impacto em cascata que atravessa a vida da gente toda, né? Hoje eu estou me aposentando como professor na rede, 33 anos depois como professor, e esse cartaz, gente, esse cartaz continua vivo na minha memória. E aí, de fato, eu fui ao Teatro do Gama, nós, os meninos, a galerinha, para assistir o Gole. Se não me engano, ele é um cartaz vermelho e preto, e tem uma cabeça embaixo, e aquilo era um trabalhador, né? Uma pessoa, e uma bota em cima da cabeça. E aquilo, a polícia, para descobrir aquilo, foi um bocado de tempo que eles passaram para descobrir o que é aquilo. E aí, quando descobriram, chegaram a fazer firula mesmo, de mandar arrancar e tal e tal. Mas aquilo estava pregado na cidade inteira, né? Já existia essa censura, e a censura era o seguinte, o texto, você não fazia o texto simplesmente fazer, não. Você não pegava o texto e ia lá ensaiar e tal, não. Antes passava pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, lá tinha um órgão que dava um carimbinho, é porque eu não tenho mais esse texto, mas dava um carimbinho em cada página e numerava, página a página, ok? Depois, no dia da estreia, no ensaio geral, aparecia 2 censores e ficava na plateia para ver o que era. Que se tivesse alguma coisa que eles achavam que estava muito demais, sei lá, um palavrão, uma coisa que eles entendessem, que desse conotação política, eles não deixavam. O Gole tinha que ter 2 elencos, nós tínhamos 2 elencos, que a gente chamava de regra 3. Por quê? Porque se o censor que fosse assistir a peça não gostasse, aconteceu isso, de eu trocar. Na quinta-feira antes da estreia do Gole, por exemplo, nós tivemos que apresentar a peça todinha para um cara só, que era da censura federal. Nós montamos tudo com iluminação da capa, a peça. E tinha um camarada da censura federal. Então ele tinha autoridade para chegar, olha, troca aquele ator, troca aquela atriz, troca não sei o quê, de mexer no texto, de castrar o texto da gente. Em certa altura, né, eu estava lá, a minha esposa também estava. Aí chegou o Márcio. Márcio tremendo, nervoso e tal. O que foi, rapaz? Jegoff, me perdoa, pelo amor de Deus, não sei o quê. O que houve? Rapaz, eu servi lá naquele quartel lá, tem um quartel ali dos Fuzileiros Navais, ali perto do Yacht Club, não tem? Ele serviu ali, né?
Ele foi lá visitar o comandante, né, o comandante dele, e chegou lá e começou a falar demais, que ele era meio estabanado, né? Começou a falar demais, aí ele, agora eu faço teatro, tal, não sei o quê, papapá, porque o povo precisa se conscientizar que o povo está alienado. Aí o comandante, o quê? Como é que é o negócio? Alienado? Isso não é você que está falando. Tem alguém por trás de você e eu quero saber quem é que eu vou mandar prender. Quero o endereço dele, quero toda a informação sobre ele, que vou mandar prendê-lo. O Goli tratava do... Me parece, não tenho certeza, que o Sérgio se inspirou no pai dele. Uma pessoa que bebia por não aguentar essa realidade. O cara tem um pouco de sensibilidade, né? Pô, um mínimo de sensibilidade, essa realidade é muito brutal, cara. É muito brutal. O cara tem que beber um pouco, porque senão pira. Então a identificação era mais fácil, de você ver um texto, até o palavreado dentro do texto, era mais fácil chegar à plateia, né? Então você estava falando uma linguagem que a plateia entendia. Não era uma linguagem rebuscada, não era um Brecht, não era um Beckett, não era, né? Era um texto escrito por dois autores do Gama, dois dramaturgos do Gama, e que eles escreviam a linguagem do que eles viam, do que sentiam, do que eles presenciavam. Então aquilo fica fácil para você, para uma plateia, entender. A peça foi sucesso. Eu recebi, inclusive, muito elogio. O Ricardo Noronha tinha um programa no rádio, ligou lá para minha casa querendo me entrevistar, fez uma entrevista comigo de umas 2 horas ou mais. Aí o Teatro do Gama criou uma certa força com o Goli, entendeu? Começou gente do plano piloto ir para lá, eu levava para dar depoimento para os meninos. E havia uma relação muito boa entre os artistas do plano piloto com os artistas do Gama. E acabou que o Gama começou a catalisar isso tudo para dentro da cidade. Aí você tinha Jesus Vivas, que é um dos maiores maquiadores que eu já vi. Você via o Xaxá, você via o Murilo Eckhart, que era um figurinista de primeira linha. Você tinha pessoas, o Aldo, né, que ainda hoje o Aldo é professor da escola de música, ele trabalha com sonorização, para mim um dos maiores sonoplastas que eu conheço. Foi dessa forma que o Teatro do Gama começou e que ele se desenvolveu. Foi dessa forma que alguns atores saíram daqui do Gama. Eu, particularmente, acabei saindo do Gama indo para o plano piloto, para convite do Murilo Eckhart. Trabalhei 10 anos com o Murilo Eckhart, né? Fizemos grandes trabalhos, né? Mas do Gama, o Teatro do Gama, ele foi baseado nesses amadores que o Jegoff conseguiu aglutinar e explicar para eles o que era o teatro. A política tinha uma conotação muito política. Minha história pessoal começa como aluno em meados de 80, 79, 80, 81, que vai se consolidando, nas aulas de educação artística, na sala de aula aqui nessa escola, com o professor Falcão, Raimundo Falcão. Então ele propõe a fundação, a criação de um grupo de teatro. E o grupo de teatro recebia um simpático nome de Trapo. E, na verdade, ele reuniu um grupo de estudantes que, na sua grande maioria, e eu me incluo nela, eram estudantes que não eram os melhores em sala de aula. Mas talvez nós quiséssemos uma forma de nos expressarmos. E eu era um desses meninos tímidos, calados, que pouco falavam em sala de aula, até porque eu sempre tive o freio sublingual curto, ou como se diz por aí tecnicamente, ou vulgarmente, língua presa. E eu era muito gago, e quando ficava nervoso, aí que não saía nada, não conseguia articular nada. E eu encontrei no teatro, aqui nessa escola,
essa possibilidade de expressão, de expressão pessoal, de expressão de uma história, de registro de uma história, de uma visibilidade pessoal e social no campo da escola, fora da escola, né? Então, 1980, talvez eu diga aí que ele é muito importante para o início de uma trajetória, de um percurso, que ele é retomado várias vezes na minha vida, porque eu saio daqui como aluno, me formo como aluno, saio daqui no terceiro ano do ensino médio, já com vistas a ser professor, então me entusiasmo com a ideia plantada pelo professor Falcão, e eu me determino que eu quero ser um professor de artes, e quis o destino, mas o destino não tem nada a ver com isso, são os nossos sonhos, né, pelos quais a gente batalha. Eu saio daqui, faço graduação em artes, faço concurso para a Secretaria de Educação e volto para cá como professor de artes. E aqui eu retomo todo o caminho que o professor Falcão abriu, todas as fronteiras que ele abriu, crio um grupo de teatro com os meus estudantes, assim como ele fez, e esse grupo nós batizamos de Grupo de Teatro Erupção. Eu lembro de ter visto aqui nesse auditório uma peça sua que fez bastante sucesso, a casa estava cheia, que foi uma compilação que você fez nos textos do Edgar Allan Poe, eu acho que chamava Morte da Máscara Escarlate, que é uma peça muito bonita, muito bem apresentada e tal. Como é que foi como é que a plateia aceitava esse tipo de teatro, que era um pouco hermético, era um pouco difícil de difícil compreensão, não era muito próximo da realidade dos alunos. Como é que você fazia para as pessoas chegarem aí? Boa lembrança, boa lembrança. Eu sempre entendi que a arte, e a arte salva, né? Que a arte, ela não pode banalizar e ela não pode menosprezar o espectador. E aí quando a gente fala de estudante, de aluno, isso é muito mais sério ainda. Então, logo cedo eu entendi que a gente tem que levantar o sarrafo. E é nesse sentido que a gente exige que o espectador, que o aluno, cresça. E aí, quando a gente não banaliza, ele cresce junto, né? Ele não cresce só como espectador, ele cresce como cidadão, como o grande intérprete do mundo. Até porque quando eu aprendi a fazer teatro aqui com o professor Falcão, nós começamos com João Cabral de Melo Neto, minha gente, Morte e Vida Severina, que é um texto super hermético. E a gente agitou esse auditório aqui na época. E aí a gente volta exatamente com essa perspectiva, né? E você tem você puxa essa lembrança maravilhosa. E eu tenho que registrar também a participação, né, nessa ocasião como um grande parceiro de pensar as coisas malucas na Máscara da Morte Escarlate, que é um cara chamado Vander Batista, Vanderlei Batista, meu grande irmão. Os batistas, né, que tocaram o terror aqui no Gama no bom sentido, o Gilmar e o Vanderlei. Então foram duas cabeças assim. Então eu escrevi o texto, fiz essa compilação dos contos mais célebres do Edgar Allan Poe. E de fato, cara, foi um arraso. E aí a gente percebe o quanto que a gente está certo, né? Quando a gente propõe que a plateia ela saia do seu lugar comum e venha e alcance esse nível de um texto complexo como o Edgar Allan Poe. E assim que a gente montou esse grupo, a gente chama o Simão de Miranda. A gente tinha, como eu já tinha essa relação com ele muito próxima, eu tinha lido alguns textos dele, tinha gostado muito de Brasília Assassina, né? E convido o Simão, tô ligado que você faz direção de teatro por aí, não quer fazer um com a gente não? E vai lá, ele não topa fazer a direção, mas prepara o texto pra gente e entrega na mão do Narciso. E a gente não faz esse espetáculo pensando em questões financeiras, mas sim como sendo o espetáculo de debut do Transitrans. Aí a gente se divide, eu desenho o cenário, a gente constrói o cenário junto, a gente faz rachadinhas financeiras e consegue comprar tudo e faz isso tudo lá no SED 2. E a gente se sentiu privilegiado no final. A peça foi muito elogiada por muita gente. A gente conseguiu ficar várias semanas lá no SED 2. Depois fizemos umas apresentações extras em outros lugares e a gente gostou bastante do resultado. Isso nos leva em seguida a querer montar a segunda peça com o próprio Simão de novo. E aí dessa vez o Simão sugere que a gente construa um texto, né, diferente. E ele
tem como sugestão a gente interpretar Edgar Allan Poe. E a gente faz entre aspas, uma oficina de entendimento do Edgar Allan Poe, e a gente escolhe alguns contos e entrega para o Simão essa ideia dos contos, e o Simão constrói um texto. Foi essa peça, A Máscara da Morte Escarlate, que a gente consegue um financiamento para executá-la. O que acontecia no CG e o que acontecia no SED 2, de alguma forma foi nos aproximando, como pessoas, como cidadãos. E a gente foi descobrindo cidadãos críticos, artistas críticos, que queriam fazer uma arte voltada para a consciência cidadã, a consciência crítica. Então, quando a gente percebe que o Goli fazia isso, que o Márcio fazia isso sempre aos domingos, e que a gente fazia isso com Morte e Vida Severina, as denúncias sociais e outros textos, os textos mais críticos de Drummond, quando a gente traz a Edgar Allan Poe. Então a gente estava fazendo esse papel. E aí a gente se constitui como movimento cultural, que é um movimento de cultura e de política. Note, não estou falando de política de partido, estou falando de política de cultura. A cultura, diria Paulo Freire, se a educação é um ato político, a cultura é um ato político. E assim a gente se entendeu. Eu assim, tive o privilégio de assistir um texto, né, que foi montado pelo GTG, que foi Por Detrás de Toda Porta, né? E tem um outro espetáculo também, sempre aos domingos, né? Também que trabalhos interessantíssimos, porque abordava a realidade, né, cotidiana da periferia, o contexto em si, né? Então, eram textos realistas. Aí depois, logo em seguida, a gente veio com esse projeto do Candangos aos Trancos e Barrancos. Era contar a história de quem construiu Brasília, né? Aí foi um marco também, porque era um contexto histórico, né? Mas mostrava a realidade de quem viveu aquele período ali, né? Aí o marco mesmo, assim, que eu acho que fechou, né? Teve 2 espetáculos logo em seguida, que foi Escravos, né? O Escravos, ele conseguiu aqui no Gama, talvez a maior plateia de estudantes de todo o período histórico teatral do Gama. Porque só aqui no Gama mesmo, na época, a gente conseguiu pelo menos que 10 mil alunos assistissem aquele espetáculo, né? Então foi uma temporada assim que você tinha que fazer 2, 3 apresentações num dia para poder atender a demanda, né, de plateia. Aí depois veio o Sobre o Céu de Minas, que foi um texto que eu escrevi e eu dirigi, e esse espetáculo já deu uma outra dimensão, né? Já tinha um trabalho mais elaborado, né, de técnica, de produção, né? Tinha um aspecto filosófico, né? E aí esse trabalho expandiu, saiu do contexto do Gama, ele percorreu, foi para Anápolis, Goiânia, né? Foi para vários lugares, né? E esse aí que, assim, foi o boom de plateia, né? Aqui na cidade e em outros lugares também, né? Tanto é que com esse trabalho, né, teve premiações. O Fernando ganhou o prêmio como melhor ator no Festival de São José do Rio Preto, né? E assim, foi levado para o Festival de Teatro lá, né? E, então, foi um trabalho que, né, saiu desse espaço. Em 81, eu fui estudar ali no 102, né, que na época era SED 2, e quando eu
recebi um dos professores na sala, o professor Raimundo Falcão. Ele falou, olha, eu tenho um grupo de teatro, quem quiser conhecer. Aí eu me interessei e fui, né, até o auditório, era horário contrário. Na época eles já estavam com uma montagem que era Morte e Vida Severina. Eu fiquei mais nos adereços, no começo. Quando eu terminei o segundo grau, eu ingressei no Bagagem e Cia de Bonecos. Lá eu trabalhei mais com adereços, figurinos, confecção de bonecos, né, ajudando a montagem de espetáculos. Depois disso, eu fiquei um tempo afastada, que eu entrei na faculdade Dulcina de Moraes, e acabei indo trabalhar numa escolinha lá no Plano. Depois que eu já estava na Secretaria de Educação, ajudei a formar o grupo Lábios da Lua, né? Na época foi uma montagem Olhos Verdes da Neurose, que eu ajudei na direção. A Cia Lábios da Lua é uma companhia, é uma associação de artistas, né? E esses artistas são professores, profissionais de outras áreas, tipo médico, bombeiro, profissionais de diversas áreas que gostam de teatro, mas também que gostam de meio ambiente e também gostam de produção cultural em si. Quando a gente teve a coragem de assumir que a gente precisava de uma identidade visual e de uma sede, e aí eu me engajei muito mais ainda, né, de assumir essa luta, de trabalhar com idoso, trabalhar com capoeira, de trazer artista plástico para dentro e de mostrar que a Companhia Lábios da Lua podia ser esse grande caldeirão de produção cultural no Gama. A gente tenta com que as pessoas sonhem junto com a gente. Então a gente, durante muito tempo, carregou a ideia de venha para cá, traga o seu currículo, que a gente melhora o seu currículo, vamos criar um cardápio artístico do Gama, né? E foi a partir daí que a gente começou a desenvolver os projetos e começou a ir atrás de financiamento. E isso é muito importante para o movimento da cidade, porque naquele momento toda a vanguarda de fazer teatral no Gama, parte desses caras estavam na CIA, né? A gente conseguiu trazer vários grupos teatrais do Gama para dentro da CIA, né? Como o Semente já fez espetáculos lá na CIA, o Bagagem faz espetáculo lá na CIA, o Voar faz espetáculos lá na CIA, o Mendigos de Gravata já fez espetáculos na CIA. Então hoje a Companhia Lábios da Lua é mais uma associação do que propriamente um grupo, é uma companhia de teatro e de aglomeração, de aglutinação de outras vertentes da arte. A instituição foi fundada em 1992 e aqui esse espaço ele é composto por um teatro que recebe sentados 90 pessoas, uma galeria, uma pequena biblioteca, como vocês estão vendo, mais dos nossos títulos, né? Uma pequena cozinha, camarim e área de circulação de atores. Uma estrutura de iluminação e de som para pequenos espetáculos, para receber tanto espetáculos de música quanto de teatro, exposições. E realização de eventos para pouca gente, né? 80 pessoas, 90 pessoas. É um teatro de bolso. Ele tem um formato, ele pode ser montado no formato arena, ele pode ser montado no formato italiano, ele pode ter várias formações, né? Aliás, nós fomos surpreendidos, porque no nosso primeiro projeto a gente recebeu 16 temporadas de música e teatro, e cada grupo que vinha montava de uma forma que é até impossível a gente descrever, né? Tinha gente que tinha plateia dos 4 lados, né? E o espetáculo era no meio, tinha italiano, tinha entrada só de um lado, tinha o público entrando de vários lugares. Então, assim, a gente foi surpreendido pela criatividade, pela multifacetação do uso do espaço. Foi muito bacana perceber isso. O Teatro de Bonecos do Gama começou com o Ayrton Marciano, que fundou o Bagagem Cia de Bonecos em 1982, 83, por aí.
E foi a companhia que iniciou toda uma trajetória de várias companhias que aprenderam lá no Bagagem e que depois as pessoas saíram, fundaram seus grupos. E hoje o Gama tem uma rica história de teatro de bonecos. Bagagem e cia de bonecos! Ihu! Simbora, meu povo! Deixa eu pegar meu jumento. Bora já! Epa! Tá chegando, senhoras e senhores! Eu comecei na escola, era o grupo de teatro do Gama no setor leste e o nosso grupo, o Trapo, que era um grupo de escola, não tinha a finalidade de ser um grupo comercial nem profissional, mas de alunos, no Educacional 2. Em 82 eu saí da escola, não era mais aluno da escola, mas o desejo pelo teatro continuou. E aí eu e o Antônio e o Adilson formamos o Bagagem, o grupo Bagagem. E aí a gente começou com o Mamulengo, depois foi diversificando a linguagem. Para hoje a gente está em tudo que é linguagem de teatro de bonecos, a gente gosta. Marrote, boneco de vara, marionete, mamulengo, fantoche, boneco gigante, boneco de vestir, que é o boneco habitável. A gente não tem uma linguagem fixa. E aí tu então comete essa loucura, essa maravilha de que é construir um espaço fora do teu espaço, que é logo ali, seu espaço comercial. Você pega uma área pública e cria um espaço teatral. Como é que se deu isso? A gente, por necessidade de trazer o teatro aqui para fora. Aí nós conversamos com o Ariomar, que já tinha uma pequena planta aqui. Ariomar é um arquiteto aqui do da cidade, que foi um grande incentivador cultural. Essa praça é dele. Ele que decorou a praça, colocou a obra de arte. O periquito da entrada do Gama é do Ariomar. Que é referência ao time de futebol da cidade. Isso, quando ganhou, foi para a primeira divisão, o Gama. Né? E aí nós pedimos autorização para ele e ampliamos, fizemos um palco e mais um lance para a plateia, aqui esse espaço cultural. E aqui aconteceram festivais, acontecem apresentações, o Carnaval Bagagem, que é o nosso carnaval matinê infantil, que nós somos um grupo de teatro infantil, então vamos fazer um carnaval para a criançada, e que rola. E além do espaço aqui, nós também temos o caminhão, que essa face aqui do caminhão desce e se transforma num palco. Já teve apresentação de música, teatro, é esse caminhão que a gente viaja com ele. É muito interessante criar uma alternativa como essa. Você estava me falando que o Gama se destaca das outras cidades do Distrito Federal por a construção e a invenção de espaços, sobretudo porque no Gama tem muito sonhador. Mas para fazer umas obras maravilhosas como essa, não basta ser só sonhador, tem que ter coragem, tem que ter iniciativa, tem que ter o pé no chão, tem que acreditar que a arte pode levar as pessoas mais longe, né? O Marco fez lá no Parque do Setor Leste. A mesma coisa, ele pegou um espaço público, colocou um palco, tem as arquibancadas. Nós somos ousados aqui no Gama, né? Então isso que a gente tem a questão da paixão, a paixão pelo teatro, a paixão pelo público e pela cidade. Isso é que é legal. Que legal. Por que querer saber do Teatro do Gama? Gama, uma cidade a 40 km do plano piloto. Gama, uma cidade periférica, uma cidade dormitória até hoje, com artistas que são anônimos praticamente e que lutam todo santo dia para continuar fazendo o que fazem. Pra que tu fazer um negócio desse, cara? Eu comecei no teatro em 94, numa oficina de teatro, no SED 2, né? Hoje é 102, né? Uma oficina do Gleiton Malta, da Cia Caravana de Teatro. Essa oficina ela durou em torno de 12 meses. O resultado foi um espetáculo chamado A Dor, né? Fizemos uma temporada só de 3 dias
E a partir dali, eu já fui engrenando em outros trabalhos. Depois, entrei em outro grupo, que era o Mistura Íntima. E na sequência já entrei no Grupo Bagagem. O Grupo Bagagem eu fiquei em torno de 10 anos trabalhando lá, tanto como ator, como também ajudante de auxiliar de confecção de bonecos. Na verdade, o meu primeiro emprego de carteira assinada é bem interessante, porque a pessoa que, quando eu fui tirar a minha carteira de trabalho, quem fez a carteira de trabalho, liberou a carteira de trabalho para mim, foi o Adilson Motor, né? E o meu primeiro emprego em carteira fichada foi auxiliar de confecção de bonecos. Em 88 eu tinha 9 anos de idade e eu estudava na escola classe 12 do Gama, pertinho da minha casa, no mesmo lugar que eu moro até hoje. E foi esse grupo de teatro de bonecos lá na minha escola vender ingresso para fazer uma apresentação na semana seguinte. Então eles entravam para fazer a divulgação, eles entravam de sala em sala com o boneco na mão e fazia o boneco falar, aquela coisa toda e tal. E cobrando ingresso, você tem que dar o dinheiro, a professora vai passar, você tem que passar o dinheiro para a professora vai passar o dinheiro pra gente, aí a gente chama no dia da apresentação, a gente chama vocês. Ah, legal, o boneco falou na sala e tal, foi embora. E eu esqueci de pedir o dinheiro da minha mãe, para assistir a peça. Uma semana depois, o grupo apareceu na escola para fazer a apresentação. E aí caramba, esqueci de pedir o dinheiro para minha mãe. Aí a professora viu aquela situação, né, que poucas crianças haviam pago o ingresso, né, e ficou com muita criança na sala ainda. Então ela ficou olhando assim pra gente, aquela vontade, a gente queria muito lá ver aquele negócio do boneco falar. E aí ela teve a ideia, falou assim, gente, é o seguinte, eu vou liberar de 5 em 5 para ir correndo lá no pátio da escola, onde estava tendo a apresentação. Vocês vão lá, assiste 5 minutinhos e volta para eu poder liberar mais 5. Aí foi minha vez. Quando chegou na minha vez, aí o meu grupinho, só aqueles 5 minutos correndo assim, e eu corri ao contrário. Em vez de eu ir correr pro pátio, eu fui pro fundo do pátio, né? Eu falei assim, cara, porque lá eu não preciso... Lá eu vou passar por trás da sala da professora, da diretora, então vai dar problema. Só que quando eu cheguei pelo fundo do pátio, o portão estava fechado. Só que era aquele portão que de 1/3 em diante para cima era grade, era vazado. Aí eu falei assim, não, então, peraí. Aí eu fui pegar uma cadeira, arrastei a cadeira, botei na porta do portão e subi. Aí eu agarrei assim na grade, me levantei. Quando eu levantei meu corpo assim, cara, quando eu olhei, eu só vi o público, eu vi as crianças sentadas no pátio, olhando na minha direção, e eu fiquei assim, ué. Aí quando eu olhei para baixo, era a empanada. Na verdade, eu estava atrás da empanada. Eu estava vendo todo mundo, os atores, né, os manipuladores, mexendo, como é que eles mexiam os bonecos e tal, com a meninada. E eu vendo a meninada, vendo o fundo da empanada e os bonecos. Eu estava vendo os bastidores, né? E fiquei segurando ali. E até que um olhou para trás, assim, me viu agarrado, assim, no portão. Aí olhou um boneco, pegou um boneco e pegou esse boneco e falou comigo, né, e tal, até que eu não aguentei mais e soltei. Aí voltei pra sala, né. Isso foi em 1988, quando foi em 1996 eu tava trabalhando com esse cara. Legal, né? O Ayrton Marciano, Bagagem. Estava indo para uma aula de natação no SESI e vi um cartaz, oficina de teatro de bonecos, aprenda a fazer bonecos. E eu me inscrevi nessa oficina e quem estava ministrando era o Ayrton, era o Grupo Bagagem, era o Narciso, a Adriana naquela época. E foi lá que eu me aperfeiçoei na confecção dos bonecos. E aí eu saí dessa oficina muito empolgado, muito entusiasmado. O pessoal do Bagagem era muito acolhedor. Eu falei, eu quero fundar um grupo. Me ensinaram como fazer um grupo, como a gente começar a participar. Eu chamei 2 amigos, que eram o Cristóvão Patrício e o Luiz Cláudio. Nós fundamos o Trapo do Baú. Eu fui criança e assisti teatro de bonecos e me encantou. A linguagem do boneco, ela é para todas as idades, mas falar para criança é um privilégio, né? A gente gosta muito de trabalhar para criança. Eu me identifico muito. Eu sou adulto e gosto de assistir espetáculos para criança. Gosto de assistir teatro de bonecos feito para criança, gosto de fazer, gosto da reação da criança, né? A criança é mais espontânea, ela é mais honesta quando ela assiste um espetáculo, né? Então, o contato do espetáculo
com a criança é um momento mágico. E a gente, de certa forma, participa da formação dessa criança. A gente sempre pesquisa dramaturgia que tenha a contribuir com a formação da criança, com a formação cultural, com a formação de sensibilidade. O nosso espetáculo, Os Meninos Verdes, é um espetáculo da poeta Cora Coralina, que nos fala de como conviver com as diferenças. Imagine você um dia, no quintal da sua casa, surge uma árvore diferente, uma planta diferente que nunca tinha brotado naquele quintal, e daquela árvore surgem meninos verdes. O que fazer com esses meninos? A gente guarda? O que a gente faz? E são as mensagens que os espetáculos passam para as crianças, né, que é um momento de formação, um momento de aprendizado, de descoberta, que é o que mais encanta a gente em trabalhar para a criança. Pode-se dizer que existe uma tradição do teatro de bonecos no Gama? Sim, podemos dizer, porque a gente consegue manter a nossa produção, né? As companhias que existem hoje já têm sua sede, né? Já têm seu repertório, já conseguem ter os seus projetos aprovados em editais, né? Já está no imaginário popular, a gente já conseguiu apresentar muito. Então a gente, por exemplo, o nosso festival de teatro de bonecos é um festival que é aguardado, né? De vez em quando as pessoas perguntam: "Ei, quando é que vai ter de novo o Festineco?" Porque foi um festival que a gente conseguiu estar nas escolas, na rua, a gente conseguiu fazer um desfile fechando o setor central do Gama até a administração regional. Então, fica no imaginário das pessoas, né? E a partir do momento que cada grupo, seja o Bagagem, de Teritá, Cidade dos Bonecos, Pilombetagem, esses grupos começam a ter seus projetos, começa a influenciar novas pessoas a fazer. Isso é muito bom. Quando eu trabalhava no Bagagem, a gente fazia muito boneco para blocos carnavalescos. E aqui no Gama não tinha. Então, em 2009, eu combinei com o Aitair: então você tem uns bonecos aí, vamos juntar uns bonecos. Aí chamamos o Bagagem, Cidade dos Bonecos, o Titeritá, o Pilombetagem, e fundamos o grupo Brincantes do Gama. E com esse grupo a gente sempre apresenta no carnaval, porque é uma oportunidade da gente implementar essa cultura dos bonecos gigantes que a gente fabrica aqui, apresentar para a nossa população num período tão importante de festa, de alegria, que é o carnaval. Criança, eu era coroinha da igreja. A gente era a turma dos menorzinhos, os coroinhas, e a gente assistia a Via Sacra, né? E ficamos encantados, e com isso nós entramos pro grupo de teatro, já ali com a promessa de fazer as crianças na próxima Via Sacra e tal, aquela coisa toda. Era uma participação eclesiástica quase, né? E se tornou o grupo do coração da gente. A Igreja Católica, na época, a Paróquia São Sebastião, tinha 36 grupos dentro da igreja, e para as mais variadas coisas: grupo de música, o grupo de teatro que era nosso, grupo disso, daquilo. Então tinha das mais variadas situações, e a gente era responsável em um dia específico do mês em sempre levar um espetáculo, um sketch para dentro da igreja. E foi aí que a gente começou. E o Cortinas, que é o nome do grupo Teatro Cortinas, ele, a cada ano que passa, ele começa a se profissionalizar mais. E aí a gente tem um outro grupo que faz parte da nossa história, porque muitos faziam parte dessa escola, que era o CG, que era o CG Cenas. E aí era uma galera que já tinha uma liberdade um pouco maior de inventar iluminação, inventar efeito especial e tal, e a gente era um pouco medroso em relação a isso. Chegando no CG, no primeiro ano tinha que fazer o trabalho de arte, nós tínhamos que fazer uma peça para ganhar nota. E aí já tinha o CG Cenas, em 90,
Então a minha turma, eu e alguns colegas, resolvemos pegar o Caça-Fantasma, estava no auge, tal, o Caça-Fantasma e tal. Vamos fazer uma versão do Caça-Fantasma pro teatro. Aí fizemos um sketch, fizemos umas caixas de próton, foi uma coisa muito doida. Usamos iluminação. E aí participamos lá do CG Cenas e ganhamos nossa ponta. No ano seguinte, a gente foi convidado pelo PC para participar, aí a gente já ficou empolgado, os caras do CGC, os caras muito doidos do teatro aí, da cultura, estão chamando, abriu espaço, a gente foi mais um ano e a gente foi se enturmando nisso. Né? No ano seguinte, em 91, lá eu conheci os meninos aqui, já moravam perto da minha casa, mas não tinha via da rua e tal, conhecia o pessoal mais velho, mas não trocava ideia. Aí eles estavam no CG Cenas. E aí falou, não, pinta lá na igreja, a gente tá ensaiando lá o Marcelino Pão e Vinho. O interessante do Marcelino Pão e Vinho, é bom ressaltar isso, porque ele foi o primeiro espetáculo de verdade da igreja. Ele foi o primeiro espetáculo de usar palco, de ter contra-regra, de usar interatividade com o público, de quebrar algumas barreiras. E o choque nosso foi a receptividade do público. Porque o público era o público da igreja, mas foi o público que pediu para ver de novo. E eu lembro que o Marcelino Pão e Vinho, a gente já fez várias apresentações dele na São Sebastião para poder abarcar o público, que era inclusive de fora da igreja, para poder assistir o espetáculo. Então, nós transformamos... Era gratuito, não se cobrava nada, né? O auditório Luiz, Padre Luiz, né? Nós transformamos ele naquele momento em um teatro, de fato. A partir daquele momento a gente começou a olhar o teatro de forma mais profissional, a fazer as cenas com mais plástica, a fazer as cenas com mais olho no olho, a gente mais fazia isso de forma inconsciente, né? Assim, a gente não tinha experiência. Foi, como eu falei mais cedo, o Gilderley trouxe o Fernando Fernandes para trás. O Gilderley quebrou o paradigma da igreja. Aquela coisa muito religiosa, o Gil falava assim, não, tem que ser uma coisa mais teatro, vamos profissionalizar o grupo, porque ele já trabalhava com Graça Veloso, com Bagagem, com o Fernando, e ele trouxe o Fernando para dirigir, o Bagagem fez os capacetes, uma coisa bacana pra gente, com acabamento, que a gente nunca tinha visto, né? Aquela coisa acabamento toda. Fino, né? E aí, direção, com sonoplastia, o negócio cresceu. No ano seguinte, o Gilderley trouxe o Graça Veloso. E foi esse período que a gente foi amadurecendo essa ideia de produção cultural. Foi nesse momento que a política estava tendo essa transição do PT, o PT estava no auge, estava em alta, né? O Cristóvão eleito, o Lula não foi, na outra a gente já deu aquela continuidade até 2002. E a gente foi expandindo, se envolvendo na cidade, conhecendo mais pessoas e frequentando a Praça dos Artistas, frequentando as vernissagens, começando a sair daqui do meio, do miolo e descer pro oeste, descer pro sul, descer onde tinha cultura, onde tinha uma rapaziada tocando violão, e aí que a gente começou a interagir. E a gente continuou fazendo trabalho na igreja. Na realidade, o que a gente queria, a gente sabia dos potenciais, assim. Então, eu sempre falo em várias situações, e deixei ele um pouco sem graça, porque para mim é um grande dramaturgo que está parado ou desenvolve seus textos e a maioria do pessoal não conhece. O Ricardo é um grande escritor. Hebe Adão, para mim, é um texto maravilhoso, é um texto instigante, é um texto provocador e engraçado, muito engraçado. Eu falo isso como espectador, porque nessa época eu estava trabalhando o Gil estava doente, eu estava trabalhando na produção da Via Sacra e eu não trabalhava com Mendigos de Gravata, eu só trabalhava com a Via Sacra. E aí no outro ano o Ricardo me chamou, falou assim, Adson, a gente está montando um espetáculo para teatro escola, diferente da Viadão, que é o Migalhas. E eu tinha, sei lá, 17, 16 anos, eu era um molecote. Quando eu fui para o Mendigos, eu falei assim, olha, vamos para trabalhar, vamos para ganhar grana, mas ganhar grana mesmo, para eu não precisar trabalhar. Entendeu? A gente trabalhar e viver disso. E o Mendigos de Gravata, para mim, é o momento mais importante da minha vida. Porque foi no Mendigos de Gravata que eu aprendi a vender, foi no Mendigos de Gravata que eu aprendi a produzir, foi no Mendigos de Gravata que eu aprendi a suar a camisa para trabalhar. Nós fizemos, acho que 4 anos de espetáculo
Lá do lado da torre, lá no Espaço Funarte. Espaço Funarte. Em todos os espaços, a gente brigava com a Lucinha Lins, com grandes espetáculos. Então, ela chegava com grandes espetáculos e com muito dinheiro, e a gente chegava oferecendo migalhas no auditório da escola. Ela, enquanto cobrava R$20, a gente cobrava R$2, e nós... Era rebeldia, mas eu pagava para cada ator e cada membro do grupo um salário mínimo por semana. A gente colocava os baús, levava a galera de baú, buscava a galera de baú, era muito doido, né? Um salário mínimo por semana. Eu tinha muito orgulho disso. Hoje, o CEMI é uma escola técnica integral, onde os alunos estudam durante todo o dia. E durante esse período todo, o aluno desenvolve um número grande de disciplinas. A grade curricular tem 21 matérias, um número muito alto. E o que acontece? Esse aluno, durante o horário do intervalo, né, o horário de almoço de 2 horas, ele ficava muito ocioso. A escola é uma escola técnica profissional, né? A gente classifica dentro de uma leitura de engenharias, de grupo de ciências, como uma escola dura, rígida. Então, eu comecei a fazer uma leitura dessa rigidez, né? Que rigidez era essa, dentro dessa estrutura educacional? E comecei a perceber algumas necessidades desses alunos. Necessidade de se expressar, de se comunicar, porque ele entrando às 7h30 e saindo às 18h, ele não tinha mais tempo, né, para fazer uma atividade fora, uma aula de violão, uma aula musical, de canto. E o que o novo ensino médio pedia naquele momento era justamente novos ares, novas estruturas para que esse aluno pudesse se expressar. Dentro dessa necessidade, criamos um grupo de professores, com mais ou menos 15 professores, e eu coordenei essa equipe de professores, né? Criamos naquele momento as oficinas, né, que fariam parte da estrutura educacional do CEMI. Dentro dessa proposta de oficinas, eram várias, de robótica, a oficina de mídias digitais, veio a oficina de teatro. As oficinas foram criadas a partir de um estudo prévio feito com os alunos. O que eles queriam? A gente sempre escuta o aluno aqui. O que você quer? O que você quer estudar? Qual é a sua necessidade? E o teatro foi apontado como uma necessidade. A partir daí, a gente tinha dentro do nosso corpo de professores voltados para a oficina, uma professora com experiência em teatro, para nossa surpresa, e uma professora também, que também era educadora voluntária, e ela era psicóloga. O que eu fiz como coordenadora? Chamei as duas para um bate-papo e como é que a gente pode adequar a realidade educacional para essa demanda do teatro. Então, uma vez que você juntou uma psicóloga com uma professora de teatro, logicamente vocês vão trabalhar com psicodrama. Exatamente, eu vi esse aluno e essa necessidade. E percebemos que, por mais que nós estivéssemos numa escola que trabalha com formas de expressão, a oralidade e a escrita eram insuficientes para esse aluno. Eles tinham necessidade de outras formas de expressão. E no teatro, né, no espaço criado na oficina, eles tiveram essa oportunidade. E o mais interessante era que a gente não tinha um roteiro formado de teatro, a gente tinha uma linha, psicodrama, e a linha de teatro que trabalha a linha de teatro libertária, né, que a ideia é você pegar aquele aluno que está se sentindo oprimido, de alguma forma, e deixar ele se expressar. O teatro não só ajudou na expressão corporal, como você falou, porque a desenvoltura, como, por exemplo, alunos tímidos, que não falavam em sala de aula, passaram a participar das aulas, alunos que não sabiam como se colocar por timidez, venceram a timidez, e a gente teve outros desafios gritantes que a gente não estava preparado, como, por exemplo, o CEMI, mesmo sendo uma escola técnica, é uma escola inclusiva. E dentro dessa estrutura de teatro, haviam alunos com deficiências que queriam fazer teatro. E nós não tínhamos pensado nisso. Então, a partir daí, a gente viu que os nossos desafios, a cada momento que a gente crescia nas aulas, esses desafios também cresciam, né? E aí, dentro dessa estrutura de alunos que estavam no teatro, a gente tinha aluno com baixa visão, a gente tinha aluno autista, alunos que faziam aulas de terapia psicológica, porque eram alunos com depressão, alunos que já tinham tentativas de suicídio, todos estavam no teatro.
né? Então o teatro, além de ter sido uma forma de expressão, tornou-se, nesse caso, uma terapia e uma oportunidade para esse aluno que está aqui dentro dessa estrutura rígida poder se expressar. Um grupo de alunos que tinham curiosidade em pesquisa, né, que eles fizeram? Eles queriam monitorar o desenvolvimento cognitivo dos alunos inscritos nas oficinas, em especial os alunos que frequentavam a oficina de teatro. E foi justamente nessa oficina em que a gente teve um crescimento acentuado desses alunos, cognitivamente. O rendimento melhorou em todos os aspectos dentro da instituição. Então, a partir da escola, a partir daquele projeto que um dia eu elaborei como um projeto de estágio de faculdade, um projeto de graduação de faculdade, eu falei, eu não quero fazer uma coisa que só mais um projeto. Eu quero fazer uma intervenção social. E nessa intervenção social foi aonde que a gente começou esse trabalho que foi feito no Gama no final dos anos 80 e início dos anos 90. Olha, esse processo aí foi um processo muito bonito, né? Eu, assim, hoje, assim, eu me sinto muito gratificado e extremamente realizado profissionalmente como arte educador, porque eu acredito que grande parte dos professores arte educadores que estão atuando no Gama, de certa forma, foi uma semente que eu plantei. Hoje nós temos diretores premiados, atores premiados, nós temos iluminadores premiados, nós temos sonoplastas premiados. Valeu a pena ter feito tudo isso? Você sente orgulho disso, do trabalho que você iniciou? Me vem à memória tanta coisa. E não tenho dúvidas alguma que, vivendo numa área de vulnerabilidade social como nós vivíamos à época, foi realmente o teatro, salvou a mim, porque eu posso dizer que, de alguma forma ou de outra, a nossa geração e eu pessoalmente, flertávamos com a vida do crime, porque a gente convivia com esses caras, então seria muito fácil ser aliciado. Então, eu sou uma prova viva e sei das histórias de vida dos meus colegas, de muitos dos meus colegas, que se sustentaram no teatro como essa possibilidade de inclusão social, né, de pertencimento, de autoestima, mas infelizmente também, né, eu tenho registros na minha memória, na nossa memória, de colegas de escola, desta escola, que enfim, foram parar no mundo das drogas, do tráfico. Tenho registro de colegas meus desta escola que infelizmente foram mortos nessa relação do tráfico, foram assassinados, enfim. E um depoimento, acho que mais importante dessa tua pergunta que você me faz agora, é que quando a gente é adulto, tem uma visão mais ampla, mais rica desse cenário, quando eu fundei o grupo, e aí eu percebi que os meninos que eu trouxe para este teatro, para este grupo de teatro, os meus alunos, eram aqueles meninos que eu era antes, eu me via neles. Então o que eu tinha? Eu tinha negros, né? Eu tinha gays, eu tinha toda essa periferia, né? Eu tinha pobreza, enfim, crianças abaixo da linha da pobreza. Então eu tinha esses meninos, eu olhava para eles e me via. Quando eu percebi o que eu fazia por eles, quer dizer, a gente não faz com essa intenção, claro, mas a gente percebe que vai mudando a vida deles, foi quando eu passei a ouvir os depoimentos desses meninos, quando eles se perceberam que o teatro estava salvando a vida deles, tirando da periferia, dando voz, né, dando pertencimento, esse lugar, se perceber importante nesse lugar, como agente de transformação. Quando eu comecei a ouvir desses meninos que o teatro havia feito de alguma forma que eles percebessem que eles são tão importantes quanto todos os outros, né? E aí eu quero deixar bem registrado que um desses caras, que para mim é um símbolo de todos esses meninos que eu tenho certeza que o teatro salvou, até porque esses depoimentos eu ouvi muito depois, é um cara chamado Valdeci Moreira. Então esse cara, ele foi meu aluno aqui e eu trouxe para esse teatro um negro e gago e pobre. E hoje o cara está terminando um doutorado.
Eu me formei na Universidade de Brasília em arte cênica e eu sempre senti a necessidade de ter a minha própria companhia, de ter um espaço, de uma sala de ensaio. Esse espaço ele surge de uma luta, tá? Uma luta e está resistindo até hoje. Hoje o Espaço Semente ele tem 14 anos. Montamos, além do Mostra de Vida Severina, montamos Doce Lembrança de Nós Mesmos, montando o Baú de História, que é um espetáculo infantil, Infinito Vazio, espetáculo que foi premiado em 2013 com melhor direção, tá? E melhor iluminação pelo Prêmio Sesc do Teatro Candango em 2013 e foi indicado em mais 7 categorias. E aí quando eu falo com as pessoas, que bom que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Ele foi tão reconhecido que eu solicitei junto à administração dessa cidade a ocupação de alguns espaços públicos. Eu solicitei um desses espaços e reformei. Nós ficamos aqui praticamente 3 meses e 15 dias de segunda a segunda reformando esse espaço, organizando esse espaço para uma sala de teatro, tá? Não foi fácil. Quando adentramos esse espaço, a primeira coisa foi fazer uma limpeza dentro desse espaço. Lembrando que quando nós chegamos, ainda existiam 4 pessoas em situação de rua morando nesse espaço que não tinha condições de ninguém morar. E passamos 3 meses praticamente construindo um espaço. O trabalho do ator dentro do Espaço Semente não é só um trabalho de estar em cena. É um trabalho também de operário. A arte, ela se faz como operário. Então, não dá para não colocar a mão na massa. E além dos atores e atrizes também do Espaço Semente, a comunidade abraçou. Várias pessoas da comunidade vieram ajudar, pessoas doaram portas, entendeu? Doaram vaso, doaram torneira. É interessante ver essa mobilização da comunidade em ajudar também, porque era um espaço que eu falo, isso sempre eu falo, era um espaço invisível para a comunidade do Gama. E esse espaço ele se torna visível em fevereiro de 2015, tá? Quando nós inauguramos esse espaço, tá? Com um espetáculo chamado Vestida de Mar, com direção do Ricardo César, um espetáculo muito bonito. E o mais interessante é ver a classe artística do Distrito Federal toda em peso aqui, não só a classe do Distrito Federal, moradores da cidade, sabe? Esse espaço ficou lotado. Nós tivemos aqui o lançamento dos 2 livros da Djamila Ribeiro também, que foi belíssimo, sabe? O Semente lotado de gente. A minha defesa do meu mestrado foi aqui. As extensões que a Universidade de Brasília tem aqui, tem uma extensão que o professor Paulo Barecha, professor da educação, que é responsável. Então, existe várias coisas acontecendo aqui. E a mãe em prantos quis saber de que o filho padecia. E a minha filha está enferma. Eu não sei o que meu menino tá daquele jeito. É só Deus pra me ajudar. O meu menino deu um chá, agora me feio no pé. Eu não sei pra que eu faço. Eu já punha um monte de remédio, mocinho, me ajuda esse menino. Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Miguelinho, vem cá, meu irmão. Miguelinho? Oi, Dito. Me conta aquela história da cobra pingadora. Eu conto amanhã quando a gente acordar, Dito. Amanhã não, Miguelinho. Hoje. Sabe? Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que mesmo com as tristezas que acontecem acontecendo, a gente tem que sempre ficar leve do coração. Menino. Nós, enquanto sujeitos periféricos, cada dia mais nós estamos lutando, estamos aprimorando e estamos fazendo trabalhos não só de teatro, tá? Mas de literatura marginal, de rap, de dança, de cinema negro. Cada vez a qualidade, tá? O nosso trabalho está sendo feito com muita qualidade, com muito respeito e com muita dedicação. Eu fico muito feliz, muito contente quando eu vejo várias pessoas que saíram daqui, entrando na Universidade de Brasília,
tá? Procurando outros rumos. Eu fico muito feliz em ver pessoas que saíram daqui sendo professor hoje da Secretaria de Educação do DF, sendo professor da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, se formando e é o importante também, esses conhecimentos que eles adquirem dentro da academia, eles estão trazendo para o Semente. E aí quando eu vejo assim que a importância desse espaço, porque a academia era uma coisa muito distante para nós. E ver várias pessoas aqui adentrando a academia, passando em concurso, sabe, seguindo a sua vida. Então eu acho muito relevante a construção dessa transformação desse sujeito a partir de uma oficina de teatro, a partir de, enquanto espectador também. Hoje o Semente tem um público cativo. A gente se encontrava fazendo nossos saraus de poesia na Praça do Itapuã. Nossos saraus de poesia regada a vinho barato, né, que ninguém tinha dinheiro, aqui na praça da antiga Telebrasília. Então era isso, né? Eu acho que esse cenário era um cenário completo. E o interessante é que quando a gente saía, fosse na música, fosse no teatro e fosse nos nossos saraus, sobretudo quando a gente fazia isso em praça pública, as pessoas vinham. E esse movimento de você trazer as pessoas que não eram do meio, acho que isso que deu esse fôlego, né, e essa vida que foi muito longa na história da cultura do Gama. Nessa configuração aí, no Gama, o punk influenciou no teatro ou o teatro influenciou no punk? Uma coisa retroalimentou a outra. Eu acho que tem isso aí, né? Porque, tirando, por exemplo, a minha situação que eu falei, né? Que eu saí do teatro e fui para a música, interpretar a minha indignação com o sistema, muita gente que fazia teatro tinha um comportamento visceral de um músico de punk rock, né? Então, assim, posso citar alguém aqui mais ou menos que tinha isso, sei lá, talvez o próprio Fernando Fernandes, o Valdeci, né? Eu lembro que o Vander, ele fez um espetáculo que, aliás, se eu não me engano, ele fez mais de um espetáculo baseado na obra do Edgar Allan Poe, né? Eu lembro que eu fiz fotografia e trabalhei corpo com o Valdeci, que o Valdeci era o Corvo, né? Corvo, nunca mais, né? Então aquilo é muito punk, né, velho? Assim como, no meu caso, foi muito visceral eu estar no coral japonês e cantar no auditório do SED 2 com você, né? Então aquilo era muito punk, né? 2 negros cantando num coral japonês. 13 anos de idade, conheci Márcio Vietes e ele era noivo de uma prima minha, que era Elizabeth, que morava na frente da minha casa, e convivíamos juntos. O Márcio, num determinado momento, me convidou para assistir o ensaio do GTG, que era o Grupo de Teatro Gama, do qual o Gegoff dirigia. Chegamos no auditório do CG, no palco, Antônia Vilarinho, o Gerson, Serjão, Josué Brito e Claudomira, ensaiando o espetáculo Hoje a Banda Não Sai. E vendo aquilo com 13 anos de idade, eu fui fisgado pela arte, pelo teatro, pelo exercício de ser outra pessoa, e aquilo ali mexeu muito comigo. E comecei a andar muito com o Márcio, larguei tudo e fui fazer teatro. No ensino médio, montamos a primeira companhia de teatro do CG mesmo, fundada pelos alunos do CG, que foi o Nosarte. E eu lembro que a gente não tinha uma pessoa para dirigir. Na época, a garota assim, que tinha um conhecimento, lia muito, era muito inteligente, Adriane Leão. Aí juntou todo mundo, aquelas pessoas querendo fazer Liz, o Luque, o Urqueira, né, o Flávio, e montamos o espetáculo Domingo no Parque, com o poema de Drummond, e agora José, e uma adaptação da música do Gilberto Gil. E de lá para cá eu não parei. Me profissionalizei com o espetáculo Escravos, do qual eu senti uma energia espiritual muito forte no teatro. Até então,
Depois disso, eu não me apeguei em nenhuma outra religião que não fosse o teatro. Montamos logo depois o Império das Palavras, o Purgatório dos Mortais. Me profissionalizei no GTG com o espetáculo do Ademir Faleiro, Por Detrás de Toda a Porta. Eu lembro que eu era bastante jovem, a gente viajou com o espetáculo, eu já estava ganhando um dinheirinho com aquilo. E aquilo ali me fez acreditar que eu poderia viver de teatro, poderia me sustentar com o teatro. E realmente isso aconteceu. Eu não tive outra profissão a não ser ligada à arte, né? Com isso, fazendo produções culturais, no espetáculo do Ademir Faleiro, né? Quando a gente viajou, Carlinhos Piauí fazia a música, né? Por Detrás de Toda a Porta. O Mário, que é irmão do Márcio Vietes, fazia iluminação. E tinha a Marta Brito e o Graça Veloso, né? Eu já trabalhando com Graça, que era um cara que eu tenho um apreço e uma admiração muito grande, porque foi o primeiro ator que saiu do Gama e quebrou as barreiras e se embrenhou, né, num trabalho mais profissional ao lado de Chico Expedito. E nessa produção toda fui me engajando de uma forma muito profissional com o teatro. Com Bagagem Cia de Bonecos, fui produtor e resolvemos quebrar este muro invisível que tinha, porque geralmente as produções aconteciam muito no Gama, os artistas tinham uma certa restrição, uma certa dificuldade de se apresentar em outros locais, principalmente no plano piloto. E eu resolvi levar o Bagagem para o plano piloto. Produzimos em todas as escolas. De uma hora para outra eu vi a possibilidade de apresentar no teatro. Aí foi a primeira produção cultural de cidade satélite a apresentar no Teatro Nacional, porque até então todos tinham receio, né? Tinham uma dificuldade de, ali não é para nós, como se aquilo ali não fosse nosso também. Mas eu fui atrás e conseguimos. Montamos lá o Circo Mulambo e Chapeuzinho à Princesa, o espetáculo do Graça Veloso, e João e Maria também no Teatro Nacional. Com isso, eu fui conhecendo muitas pessoas ligadas ao teatro em Brasília. E minha história começou a crescer de uma forma fora do Gama. Nessa produção toda, trabalhando com o projeto Teatro para Educação, que foi um projeto que eu criei, levando escolas. Enfim, a maioria das companhias de teatro não tinha essa ideia, essa produção de desenvolver esse tipo de projeto, não tinha um produtor. Aí várias companhias começaram a me procurar. A Luciana Martuccelli, nós fizemos os Saltimbancos, eu fiz toda a produção cultural com escolas com ela. Depois fundamos a Companhia dos Homens, que é a Companhia do Graça Veloso, levando escola. E eu tive acesso e trabalho com a maioria dessas pessoas que até então eu achava que elas eram intocáveis, era impossível de trabalhar, porque tinha um certo preconceito não sei se era um preconceito, mas tinha um distanciamento com os artistas do Gama. E esse distanciamento não chegou comigo, né? Porque eu trazia resultados. Enfim, eu acabei produzindo a maioria das companhias de teatro de Brasília com esse projeto de trabalho com escola. Mas foi com o Bagagem que consolidou tudo isso. Uma companhia do Gama, do qual eu tenho muito orgulho de falar que fiz parte. Quando o Museu Nacional inaugurou, eu comecei a desenvolver projetos lá, porque tinha um auditório muito grande, né? E aí eu comecei a trabalhar com os meus espetáculos. Aí eu fazia tanto no Museu Nacional, Teatro da Caixa, e no Dulcina. Dulcina executamos vários espetáculos lá. Tanto é que a própria Fundação Brasileira de Teatro me contratou, ainda bastante jovem, para ser o produtor executivo dos trabalhos da Fundação Banco do Brasil. Porque como não existia o CCBB, os espetáculos da Fundação Banco do Brasil aconteciam em parceria, um convênio com a Fundação Brasileira de Teatro. Aí nisso produzi Elizabeth Savala, do qual somos amigos até hoje, eu tenho contato com ela. Produzi Ítalo Rossi, cara, o meu contato com Ítalo Rossi foi tão forte, porque era um ator que eu gostaria muito de ser, né? Queria ser Ítalo Rossi, viver de teatro, fazer teatro da forma tão linda como ele fez. E levei já os meus projetos para vários locais do Brasil, rodei o Brasil todo, com Ariano Suassuna, com o Palhaço, com os meus espetáculos. Aí sim,
viajamos e ganhamos alguns prêmios aí, alguns festivais nacionais. Com 18 anos eu fui diretor de cultura do SESI, eu coordenei a pasta cultural do SESI. Com 23 fui coordenador de cultura do Gama, então fazendo muita coisa e sem parar de fazer, um currículo muito forte. No Brasília 60 anos, teve um prêmio para os currículos, né? Aí de uma hora para outra tá todo mundo me ligando, parabéns, parabéns. Aí não, você tá entre os 5 mais pontuados de Brasília. Isso eu não tinha visto, né? Quando eu olhei, eu estava com o Humberto Pedrancini, G. Martu, a Luciana Martuccelli também, que vem de um berço cultural muito forte, o Miqueias e eu, entre os 5 mais pontuados. Eu tive 95,5. A nota maior seria 100. Ok, vamos lá? Concentre, mas eu preciso me concentrar. Vamos lá? É como se alguém te puxasse por aqui. Vem. Puxasse, te puxasse, te puxasse. Isso te move. É essa parte do seu corpo que faz você andar. Aqui, tá certinho. Vem. Isso, ok? Sentiu? Quer experimentar também? Vamos lá? É como se alguém te puxasse por aqui. Sente como se alguém te puxasse por aqui. Quando você me viu na Morte Escarlate, texto do Edgar Allan Poe, dirigido pelo Simão, eu vou te falar uma coisa. As escolas ainda respeitavam as artes. Respeitava. Acontecia como um dos maiores festivais que tinha era o CG Cena, dentro do CG, o Canal 2 dentro do 102, e hoje isso não existe mais. Sabe, cada dia o aluno, ele não pode mais pensar. E as artes colocam esse aluno nesses conflitos internos, nessas interrogações. Me entristece muito, Lelê. Sabe, eu não poder usar hoje um auditório do 102, do CG, e muito desses auditórios hoje é mais fácil ser cedido por uma igreja para encontro de casais, para cultos, do que para arte, porque a arte transforma, mano, transforma a vida pra caralho. O que a escola está perdendo quando ela se afasta das artes em geral e do teatro em particular? Porque como você viveu um período em que tinha uma efervescência teatral na escola, seguramente a escola, isso significava ganho para a comunidade escolar e etc e tal. O que a escola perde? Eu acho que na escola, como ela é colocada hoje, que ela é conteudista, né, não se perde nada. Os meninos cumprem o conteúdo que eles têm que fazer e lá está tudo certo. A sociedade perde. Nós perdemos criatividade, nós perdemos visão de mundo mais afetivo, mais harmônico e um monte de coisas que a arte pode dar, né? E a criatividade vai além da arte. O cara, ele pode entender bem de desenho e se tornar um administrador que ele vai entender melhor como organizar as coisas, porque a cabeça dele funciona de uma forma mais criativa, sabe? Ele pode ser um médico que entende de teatro e que fez teatro na escola e que dentro daquilo ele vai saber lidar melhor com as emoções das pessoas. A criatividade que a arte vai produzir e facilitar e ferramentas para a pessoa conviver socialmente são diversas e que estamos perdendo. Por isso a gente hoje reclama que a sociedade é mais fria, que a sociedade ela não tem empatia. Eu acho que tudo isso por falta, não é apenas, né? Esse seria um mecanismo de desenvolver essas habilidades nas pessoas e que estamos perdendo. Além de te dizer que existem nessa história teve mais de 30 companhias de teatro no Gama, eu encontrei na Universidade de Brasília muitos alunos do Instituto de Artes que foram fazer teatro. Eles foram levados ao teatro porque o Gama tinha uma história de teatro. Tem 2 teses de mestrado na Universidade de Brasília que é sobre o teatro do Gama. Tem uma tese de doutorado sendo feita no Rio Grande do Sul que é sobre o teatro do Gama. É mesmo, cara? Pô, tô satisfeito. Pô, fui massageado agora. Muito bom isso. A gente só pode agradecer você por isso, porque você fez parte da história daquela cidade e da cultura daquela cidade, cara. Que sensacional. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu pensei que não tinha feito nada e tô vendo que agora eu fiz alguma coisa. Estou recebendo os louros agora. Entendeu? Se bem que o Cláudio disse, pô, eu vou erguer uma estátua para você lá no Gama, fazer uma estátua, um busto seu lá no Gama. O Cláudio, né? O Cláudio é um grande amigo meu. A periferia nos une.
pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas há de surgir a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente, galopando contra o passado, a favor de um futuro limpo para todos os brasileiros, a favor de um subúrbio que clama por arte e cultura, contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção, contra a arte fabricada para destruir o senso crítico, a emoção e a sensibilidade que nasce da múltipla escolha. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza.